Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 6, versículo 34. Assim está escrito: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse é o texto em que vamos meditar, e aqui está tratando-se da primeira multiplicação de pães. Jesus, quando chamou os discípulos para ir um lugar à parte repousar, porque eles estavam num ativismo muito grande, e a multidão, quando percebeu, correram para o lugar para onde eles foram, e ao chegarem lá, eles não foram barrados, não foram proibidos de aproximar-se de Jesus. Pelo contrário, Jesus tinha levado os discípulos para um período de descanso. No entanto, foi o dia com muito trabalho que Jesus enfrentou, mas o fez com amor, com alegria, com gratidão, porque o seu coração era dominado pela compaixão de Deus. E ao olhar aquelas pessoas, ele viu a grande necessidade que elas tinham, era uma grande multidão, e Jesus teve compaixão deles, porque eles estavam vivendo como ovelhas dispersas, ovelhas que não têm pastor, mas estavam indo ao encontro de Jesus, porque encontravam em Jesus aquilo que podia satisfazer o anelo da sua alma, o anseio do seu coração, a necessidade primordial das pessoas, estar bem diante de Deus. E o Senhor Jesus, através dos seus ensinos e da sua palavra, sempre procurou trazer essas pessoas para próximo e colocar Deus na proximidade delas, e isto fazia com que eles sentissem-se bem e desfrutassem de paz e alegria na presença de Jesus. Ele fez então a multiplicação dos pães, saciou aquela multidão e depois então de saciada, ele as despediu. Mas o foco que temos nesta meditação está na última parte deste versículo, diz: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então nós entendemos o ministério de Jesus, como sempre disse, ele se fundamentava em 3 pontos: ensino, pregação e operação de milagres, curas, maravilhas, libertação. Então, essas 3 partes era o ensino de Jesus. O dia a dia de Jesus, ele tinha estes elementos: ensino, pregação e operação de maravilhas, curas e libertações. Então, por aqui nós entendemos que Jesus, ele era, e como sempre foi, e continua a ser, mestre. O mestre é o professor, é aquele que ensina. E Jesus foi o mestre por excelência que esta terra recebeu, vivenciou nos seus dias aqui, e os ensinamentos de Jesus, por tantos séculos e milênios, eles ainda continuam atuais nos dias em que nós estamos atravessando em pleno século XXI. Então, conforme diz aqui, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, vamos falar sobre vivendo e aprendendo. Andar com Jesus é assim. À medida em que vamos vivendo e vamos andando com Jesus, nós vamos aprendendo de Jesus. E este deve ser o desejo do nosso coração. Então, temos aqui a céu aberto, a escola de Jesus como modelo. Onde é que Jesus ensinava? Jesus não ensinava num recinto fechado, num recinto limitado. Só cabe 30 pessoas, só cabe 50 pessoas. Não. A escola de Jesus como modelo, nessa escola não havia sala de aulas, não havia horários prefixados e não havia
uma caderneta de chamada para saber quem veio e quem faltou. A escola de Jesus era uma escola aberta a todos, ela era ampla, essa escola ela acontecia no dia a dia, não podia se dizer amanhã a escola vai começar às 20 horas, no dia seguinte vai começar às 12 horas. Não tinha esse negócio de horário prefixado com Jesus. Com Jesus era à medida que ia caminhando, ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia operando sinais, e em todos estes momentos, o intuito de Jesus sempre foi trazer o conhecimento de Deus para as pessoas, e isso ele fez muito bem através do seu ensino, porque o ensino de Jesus era original, era verdadeiro e era sobrenatural. Porque o que Jesus ensinava pegava e adentrava no coração das pessoas. Não precisava Jesus fazer a imposição e obrigá-las. Não. A palavra de Jesus era naturalmente. Mas o poder com que estas palavras eram carregadas, elas encontravam diretamente o caminho do coração das pessoas. Então, tendo a escola de Jesus como modelo, nós encontramos, por exemplo, essas três primeiras características. Não havia sala de aulas, não tinha horários prefixados e não havia uma caderneta de chamada. Portanto, era aberto a quem quisesse participar, a quem quisesse vir, a quem estivesse disposto. Não havia nenhuma reprimenda a quem viesse sem ser convidado. Estava aberto a todos, portanto, os que quisessem viriam. E o que havia no ensino na escola de Jesus, conforme vemos aqui, e ensinava e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, na escola de Jesus, o que havia, isto sim, era um ensino constante e presente. O ensino não faltava, ele era constante e ele era presente, quer dizer, todos os dias Jesus estava ensinando. Então, Jesus ensinava no dia a dia, ele ensinava através das atitudes e ele ensinava também através da delegação de tarefas. Quando por algumas vezes ele reuniu os discípulos, separou-os de dois em dois e enviou-os para a realização de uma tarefa. Ali foi uma delegação, uma autoridade delegada que Jesus deu aos discípulos, que eles fossem praticar o que eles tinham recebido no ensino de Jesus, através da demonstração e através do ensino prático, o ensino que Jesus estava transmitindo. Então, na escola de Jesus, o que havia é isto: um ensino constante e presente no dia a dia, nas atitudes e na delegação de tarefas que ele dava para os seus discípulos. Em algumas oportunidades, na maioria delas, o ensino de Jesus era prático. Isto porque, conforme Lucas deixou registrado em Atos, primeiro Jesus fazia, depois Jesus ensinava. Então, Jesus primeiro fazia a demonstração, depois ele chamava a atenção, entendeis o que eu vos fiz, e ali então ele passava a explicar às pessoas o que era que ele tinha feito. Então, no momento, o ensino de Jesus era verbal, no outro momento, ele era prático. Mas tanto o verbal quanto o prático, eles eram complementares. E isso fazia com que as pessoas, ao ver Jesus fazendo, gravava aquilo na mente, ficava no consciente, e quando Jesus ia explicando detalhes por detalhes, elas iam associando com a imagem que tinham de ver Jesus fazendo. E quando ele está ensinando, elas estão, então, ligando o que ele está ensinando com aquilo que ele fez. E o ensino de Jesus nunca foi diferente da sua prática. O que Jesus ensinava era o que realmente ele praticava, era a sua vivência no dia a dia. Então,
conforme diz, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, vivendo e aprendendo. O segredo é andar com Jesus. Quem anda com Jesus e vive com Jesus, com certeza vai sempre aprender de Jesus. Ele próprio disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele chamou-nos para aprender com ele. Então, se nós atentarmos para o chamado de Jesus, nós vamos nos colocar na condição de seus alunos, seus aprendizes. Vamos ouvir de Jesus e vamos praticar o que ele nos ensinar. Então, por vezes, as pessoas iam a Jesus para ouvir o que Jesus estava falando, ver o que Jesus estava ensinando. Em outras situações, elas eram levadas a agir e refletir. Quer dizer, Jesus passava a situação para eles fazerem, e a maneira em que eles estavam fazendo, para refletir sobre o que estava fazendo. Então, o ensino de Jesus foi, na verdade, um ensino completo, útil a todos que estavam presentes naquela oportunidade. Então, veja como era o ensino de Jesus. Nós, olhando ao texto do Evangelho, escrito pelos 4 evangelistas, nós vamos observar que muitas das vezes, quando Jesus curava as pessoas, e não foram poucas pessoas que Jesus curou, foram muitas pessoas, Jesus estava ensinando, através de uma cura, a compaixão do Pai, ou de Deus, para aquelas pessoas. Porque sempre a Escritura diz, e Jesus movido de íntima compaixão, e Jesus movido de grande compaixão. Então, era a compaixão de Deus, através de Jesus, que ele estava ensinando as pessoas no ato em que curava das suas enfermidades. Então, veja, ao curar uma enfermidade, tinha ali uma lição a ser aprendida, que Jesus também ensinou para os seus discípulos. E quando Jesus, então, ordenou aos seus discípulos que alimentasse aquela multidão, porque os discípulos, eles vieram a Jesus com um problema. Eles disseram, olha, mestre, o dia já está adiantado, o lugar é deserto e não temos o que fazer. Despede esta multidão para que eles vão às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. O intuito dos discípulos era se livrar daquela multidão para não ter problema com eles. Manda eles embora, eles indo embora, nós estamos livres disto. Mas Jesus não aceitou essa proposta. Então Jesus volta-se para ele e diz o seguinte, dai-lhes vós de comer. Como é que nós vamos despedir uma multidão se eles não têm o que comer, se a hora está avançada, o dia terminou, a noite está chegando, onde eles iriam encontrar? Então Jesus se volta aos discípulos e coloca o problema diante deles e diz, dai-lhes vós de comer. Eles agora precisavam de uma solução. O que fazer? Quanto de dinheiro dá para alimentar esta multidão? E se tivermos dinheiro, aonde vamos comprar tantos pães? Então eram incógnitas que ficavam diante deles, mas, por certo, encontraram lá alguém que tinha lá 5 pães e 2 peixes e colocaram nas mãos de Jesus. E estes pães e peixes nas mãos de Jesus foi o suficiente. Mas com este exemplo, quando Jesus diz, dai-lhes vós de comer, Jesus estava educando e ensinando os seus discípulos a respeito da solidariedade. Não é porque o problema não é meu que eu não tenho responsabilidade com ele. O problema era da multidão. Mas os discípulos não podiam se isentar. Não é comigo, não vou fazer nada, eles que se viram. Jesus colocou a carga sobre eles. Não, vocês
dão de comer a este povo. Então, o ensino de Jesus era que eles deveriam ser solidários. E, por outro lado, ordenou que dissesse às pessoas que se assentassem em grupos de 50 e em grupos de 100. Quer dizer, Jesus estava ensinando a solidariedade, estava ensinando também a organização, porque como eles iam saber quem comeu, quem deixou de comer, se estivesse tumultuado? Então, quando Jesus manda sentar em grupos de 50 em 50 e de 100 em 100, ele está organizando, ele está dando a orientação. E quem vai organizar são os discípulos. Eles é que vão escolher e contar as pessoas e separá-las de maneira organizada. E por fim, também ele estava ensinando a respeito da fé. Por quê? A fé para que eles pudessem então crer que o milagre haveria de acontecer se eles seguissem as orientações de Jesus. Então eles precisavam crer que 5 pães e 2 peixes eram suficientes para uma multidão. Fisicamente, humanamente, não era possível. Não era nem para uma única pessoa. Que dirá para mais de 5.000 pessoas. No entanto, na escola de Jesus, eles aprenderam isto: solidariedade, organização e fé. E quando Jesus passou a andar com as pessoas, Jesus não era isolado, não era um eremita, não era alguém que ficava escondido, trancado nas catedrais, trancado nos consultórios, trancado nos gabinetes. Não, Jesus estava junto com as pessoas no dia a dia. Então, nesta aproximação de Jesus andando com as pessoas, ele estava ensinando a elas sobre a proximidade com Deus. Foi ele que ensinou cada um de nós a andarmos com Deus. Então ele estava mostrando ali a proximidade que ele tinha com o Pai, e isto as pessoas estavam aprendendo com a pessoa maravilhosa de Jesus. E quando então ele ordena aos discípulos que eles então providenciem lá o alimento, conforme já falamos, o que acontece? Eles deveriam saber e aprender que, através da compaixão, da proatividade, eles poderiam dar uma solução, a solução para aquele problema. Então, compaixão para com as pessoas, proatividade, quer dizer, não era para eles ficarem passivos, mas era para eles procurarem um meio de satisfazer a necessidade daquelas pessoas. E, por fim, que eles também tivessem a solução para aquele problema que aparentemente era impossível. Mas eles aprenderam tudo isto com Jesus. Veja quantas coisas boas se aprende na escola de Jesus. Na escola de Jesus, nós só aprendemos se vivermos e andarmos com ele. Aí vamos aprendendo cada dia um pouco mais. E por fim, quando multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, o que Jesus ensinou foi que, se nós colocarmos os recursos, por mínimos ou menores que eles sejam, nas mãos de Deus, o Senhor Deus, ele fará a multiplicação dos recursos. Foi o que aconteceu quando deram os 5 pães e os 2 peixes nas mãos de Jesus, e ele ofereceu a Deus, o Pai, e deu graças. Ele partiu o pão e o peixe e alimentou mais de 5.000 homens. Quase 5.000 homens comeram pães, comeram peixes e ainda sobrou muita coisa. Então, Jesus não trabalha com desperdício. Jesus trabalha com a coisa correta. E, por fim, Jesus ensinava o tempo todo. Aonde quer que encontrasse Jesus, ele estava ensinando as pessoas. Ensinando, pregando, curando. Então, era só ter o contato com Jesus
que a pessoa já estava aprendendo de Jesus. Então, conforme diz aqui, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Muitas coisas. Uma multidão que apareceu, de repente, quando ele estava com os discípulos para um momento de descanso, mas Jesus não mandou embora, não disse, não me preparei hoje eu não tenho nada, não me preparei, não tenho nada para entregar para vocês. Não, Jesus sempre estava pronto. Ele vivia na dependência do Pai. Portanto, qualquer que fosse o momento ou a quantidade de pessoas, Jesus estava pronto para ensinar a estas pessoas e trabalhar no meio delas. Então veja quantas lições importantes nós aprendemos com base nesse texto da multiplicação dos pães que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, o tema vivendo e aprendendo, andar com Jesus é assim. Então, quando se anda com Jesus, quando se vive com Jesus, se aprende de Jesus. Então, nós falamos sobre a escola de Jesus como modelo. Essa escola de Jesus, uma escola totalmente funcional, porque nessa escola não havia sala de aulas, não havia horários e não havia caderneta de chamada. Era uma sala a céu aberto, aberta e acessível a todas as pessoas que dela quisessem participar. O que havia da parte de Jesus era um ensino constante e presente. E isto era todos os dias, em todas as atitudes e também naquelas que Jesus delegava que os discípulos fizessem. Ali estava o ensino de Jesus sendo colocado em prática. Então a escola de Jesus, ela é muito prática, muito funcional. Ela produz, sim, resultados, porque é uma escola que não tem barreiras. No momento, o ensino de Jesus era verbal. No outro momento, ele era prático. Então, na maioria das vezes, Jesus fazia o prático. Ele fazia, ele demonstrava, depois ele ensinava. Em outros casos, ele ensinava, depois demonstrava. Portanto, o ensino de Jesus era um ensino seguro, fiel, verdadeiro, um ensino de caráter para formar as pessoas. E por isso, por vezes as pessoas que vinham, elas ouviam a Jesus. Em outras situações, Jesus colocava situações diante das pessoas para que eles então pudessem agir e refletir. Como no caso, por exemplo, daquela mulher que foi pega em adultério. Aqueles fariseus foram a Jesus e disseram, mestre, esta mulher nós pegamos no ato e a lei diz que manda ser apedrejada. Eles esperavam que Jesus mandasse apedrejar ou que Jesus apedrejasse aquela mulher e eles então tinham alguma coisa que acusar a Jesus. Jesus volta o problema para eles. Tudo bem, vocês dizem que assim a lei diz? Diz, a lei diz. Pois então, nós não podemos ir contra a lei. Mas então vamos fazer o seguinte, aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles começaram a pensar dentro de si, agir e refletir, e entenderam que eles estavam piores do que aquela mulher. E começaram a sair e foram embora. Não tiveram uma resposta. Por quê? Eles foram levados para agir e refletir. Às vezes as pessoas querem que as coisas sejam feitas a seu modo e à sua maneira. E quando são levadas a agir e refletir, elas mudam de sentido. Então Jesus, por vezes, ensinava desta forma. E o ensino prático de Jesus, quando ele curava as pessoas, ele estava ensinando a compaixão de Deus pelas pessoas. Quando ele estava alimentando as pessoas, ele estava ensinando a respeito da solidariedade, do importar-se com o próximo, da organização,
As coisas para Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização, e também a fé, que é o elemento essencial naquilo que se faz para Deus. Ao andar com as pessoas todos os dias, Jesus estava ensinando a proximidade que elas podem ter com Deus. E ao ordenar os discípulos que providenciasse a alimentação, Jesus estava ensinando para eles a compaixão, a proatividade e a solução de problemas. A compaixão para eles sentir o problema das pessoas. A proatividade para eles não ficar esperando ser mandado, mas que eles tomassem uma decisão de buscar uma solução. E por fim, a solução do problema resolveu-se. E ao multiplicar os pães, eles foram ensinados que quando se coloca o mínimo, o que tem nas mãos, que diante da necessidade é o mínimo, mas colocando nas mãos do Senhor, ele faz a multiplicação, o milagre da multiplicação. E aí sacia a todas as pessoas que ali estão. Então manifesta o poder de Deus. Então Jesus ensinava o tempo todo. Ainda hoje, nos nossos dias, ele continua sendo mestre, sendo nosso professor, continua nos ensinando, porque as suas palavras estão registradas nas Escrituras. E à medida em que nós vamos à palavra de Deus para ler, meditar, estudar e comparar, nós estamos extraindo daqui lições que foram deixadas por Jesus. E o método de Jesus, se nós atentarmos para ele, este método vai trazer-nos bons resultados. Ao passo que nos nossos dias, quando se forma escolas, elas têm um número limitado de pessoas para frequentar, ela tem um dia determinado, ela tem um horário pré-estabelecido e ela tem uma caderneta de chamada. Diferente da escola de Jesus, que não tinha sala de aula, não tinha horário e não tinha chamada. Era aberto a todos. E o que havia era o ensino de Jesus, um ensino constante e presente no dia a dia, nas atitudes e na delegação de tarefas. Ou seja, Jesus ensinava o que vivia e vivia o que ensinava diante das pessoas. Então, neste momento de Jesus, em alguns pontos, o seu ensino era verbal, noutros era prático. Hoje tem muito ensino teórico e prática muito pouca ou quase nada. O de Jesus era diferente. Ele tinha o teórico, mas ele tinha o prático também, quando ele demonstrava diante das pessoas. Então, vivendo e aprendendo, andar com Jesus é assim. Nós sempre vamos aprender com Jesus. Grave isso, procure viver e participar na escola onde Jesus é o professor. Ele tem muito a nos ensinar e nós faremos bem se formos frequentes nesta escola de Jesus, porque ele vai nos ensinar muitas coisas. Ele vai nos ensinar a agir e refletir, ele vai nos ensinar a respeito da compaixão do Pai, ele vai nos ensinar a solidariedade, a organização e a fé, ele vai nos ensinar a proximidade com Deus, ele vai nos ensinar a compaixão, a proatividade, a solução de problemas, ele vai nos ensinar a confiar que em Deus está o poder para a multiplicação e que o ensino de Jesus não é um dia fixo na semana, mas em todo dia e em todo tempo Jesus estará nos ensinando. Que sejamos bons alunos, que aprendamos com Jesus e que pratiquemos aquilo que ele nos ensinar. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.